Para a música que é a orquestração. Portanto, eu uso aquele timbre, ou esta combinação de timbres, com este objetivo específico e voluntariamente. E começa a aparecer uma coisa que ainda hoje nós conhecemos, que é a orquestra. A orquestra enquanto tem violinos, isto e aquilo, enquanto uma formação relativamente fixa, que é utilizada de várias maneiras. E dá-me ideia, aliás, se vocês quiserem, se é paciência, depois de despachar as variações Goldberg, falar um bocadinho, fazer pelo menos uma sessão sobre os diversos instrumentos. Geralmente o pessoal não os conhece. Pronto, houve um trompete e diz que é um clarinete, sei as coisas mais variadas, vê um violoncelo e diz que é um rabecão, que nunca percebi que instrumento é, e outras coisas desse estilo. Não é? E portanto, se aqui são cores diferentes e que um compositor não usa isso, não costuma dizer Pedro Maia à toa, não é? Com o objetivo específico. Portanto, com esse interesse pelo instrumento aparece uma forma que é o concerto. O concerto não é na acessão geral de espetáculo musical, mas o concerto é uma forma que há um solista, portanto, com O, pode ser de qualquer região do país, portanto, é um solista, porque eu já tive alunos em testes mesmo na universidade que escrevem solista comum. Não sei se andar a ver alguma coisa sobre a Guerra Civil Americana, mas bem, solista, não é? Um solista e um tutti, nós usamos os termos italianos, que é o resto do maragall. E há uma oposição em partes em que ele toca e exibe a sua técnica. Começa a ver o gosto do virtuosismo instrumental. É para tocar depressa, toca-se depressa. E, portanto, o concerto é isso basicamente. É uma forma de permanecer. Um dos grandes primeiros mestres do concerto é um senhor que a gente já ouviu falar, chamado Vivaldi. Vivaldi, suponho que toda a gente já ouviu as 4 estações, não vou passar as 4 estações, que aliás é uma obra-prima, mas que já não se pode ouvir aquilo ao telefone, não é? Então, mas que são concertos para violino e cordas, não é? E o Vivaldi, pronto, só para anedota, é um tipo que tinha uma produção absolutamente, escreveu que se fartou. O Stravinsky, anos mais tarde, dizia que foi o homem que não escreveu 250 concertos, escreveu 250 vezes o mesmo concerto, uma questão de Vivaldi manifestamente, não é? Mas criou realmente o género. E é curiosamente, a alcunha dele é Prêtre Rousseau, o padre ruivo. Porque era ruivo, porque realmente era padre, foi ordenado. O que não impedia. Os grandes sucessos dele na altura foi a ópera. Portanto, eu fazia digressões para essa Europa fora numa carruagem com a mãe e a cantora preferida. Não me perguntem o que é que se passava dentro da carruagem. Pronto, o padre que celebrou missa uma vez e não acabou porque deu mal, isto é verdade, deu uma alergia de pele. Isto do Freud, tinha aqui pantabangas, e parece que se tentou uma segunda vez e aconteceu a mesma coisa, então disse, pronto, não fui feito para esta profissão, né? Manifestamente. E curiosamente, até os anos 20 deste século era relativamente pouco conhecido, porque não sabiam onde é que andavam os manuscritos, não é? Agora, já não se pode conviver, não é? Sabia-se por acaso que o Bach fez várias, para aprender, mas faziam isso até um gênio para o Bach. Transcreveu concertos do Vivaldi e tem coisas que ele dizia baseado no concerto do Sr. António Vivaldi. Ninguém sabia quem era até o ano 20 até os anos 20 do século transato. Vamos ouvir um concerto muito engraçado que tem um subtítulo que é Tempesta di Mare, ou seja, tempestade. É uma tempestade muito simpática, vão ver, para flauta e orquestra. São as cordas, mas aquela formação que eu já falei, que é o baixo contínuo, que esse é um cravo, ou um alaúde, ou uma tiorga, qualquer coisa que faz a harmonia. Portanto, vamos ver, tem 3 partes, e isto vai ficar quase ser uma característica do concerto. O andamento vivo, um andamento lento e outro andamento. Qual é o erro? Qual é a grelha? Estava a dizer que encontrei o sósia de Jorge Sampaio. O Corelli? Não, o último. O Couperin? Sim. Coitadinho. Sim. Sim, mas está com aquela pose do irmão. Com aquela pose de psicólogo banal do irmão. Não. Por acaso o Jorge Sampaio é um homem. É dos raros, que ainda percebe alguma coisa de música. Podia-se ter dedicado à música a ver. Voltando, portanto, à Vaca é Filha. Portanto, o concerto normalmente tem 3 partes, nós chamamos de 3 andamentos, um rápido, um lento e um rápido. Mostrar que ele toca depressa, mostrar que ele sabe cantar uma bela melodia
e depois quando toda a gente já está a adormecer, no andamento rápido, que é para ir para casa e bater palmas. Portanto, é basicamente este o esquema que se vai manter, curiosamente, ao longo da história da música, mesmo fora da escola.
concertos todos encadeados. Pronto, isto é o concerto. E quer dizer, portanto, isto mostra aquelas características barrocas, mesmo que seja ainda em ponto pequeno. Temos os efeitos de eco, escritos, não é? O que em música chamamos o forte e o piano, não é? Uma coisa que me mete impressão, por exemplo, quando se vai a um concerto de rock, é que é tudo forte. Ou tudo piano, às vezes. Não há uma balada, mas não há, numa peça, coisas fortes, coisas piano. O efeito de jogar com essa noção que dá uma impressão de espaço, não é? Porque toda a gente sabe mexer numa mesa de mistura, quando se põe mais piano, a impressão está mais longe, não é? Pronto. Isso é muito barroco, já existia na música antes, mas assim, de compasso a compasso, nesta sucessão rápida, é uma característica tipicamente barroca e que veio para ficar na história da música. E depois a história de acordo, os efeitos de timbre. Às vezes a flauta está predominante, depois está a tocar com o resto, depois está a tocar só com os violinos, depois está a tocar só com os violoncelos. Portanto, tudo isso é realmente o equivalente do jogo com os volumes e com as cores na arquitetura e na pintura barroca. Outra característica muito importante do barroco, e provavelmente faz a sua popularidade hoje em dia, é a dança. O que é que quer dizer com a dança? Sempre se dançou, sempre houve influência da dança na música escrita, mas praticamente todas as formas barrocas, todos os andamentos barrocos, todos os trechos barrocos, podem ser catalogados como uma dança. Só que, ponto primeiro, havia uma grande variedade de danças, por isso é que eu pus esse quadrozinho, não é que considerava para miúdos, não, mas isto são só as danças barrocas principais, não é? Como essas danças tinham caracteres e tempos diferentes. Havia danças binárias, danças ternárias, danças lentas, danças... Nós ainda somos do tempo do choro, não é? Havia a dança para dançar, mas havia o slow que era para fingir que se dançava, não é? Basicamente. Pronto, e sempre foi, só hoje em dia que as danças são todas 120 para cima, então, todas iguais, não é? A chamada música de pastilha. Mas, não, as danças eram muito variáveis, tanto no caráter étnico, e já voltaremos lá à história nacional, como nos seus tempos. Aliás, como muitas vezes os compositores barrocos nem dizem se é para tocar ser tocado depressa ou devagar, um dos indícios é percebermos qual é a dança que está por trás. Aliás, há muito intérprete de música barroca que tira aulas de dança barroca. Para sentir no corpo qual é o tempo de cada dança. Porque há tratados de dança, os passos são desenhados e, portanto, há coisas que não se podem fazer rapidamente, assim como outras coisas que não se podem fazer lentamente. Isso está bem. Agora, são danças, isto é que é um fenómeno muito curioso, são danças estilizadas. Quero dizer com isto que a maior parte dos casos tem uma complexidade de escrita que faz que se vê que elas não eram para dançar, eram para ser ouvidas. Aliás, há um fenómeno que se repete ao longo da história da música. Basta ver o jazz, quando era na época do swing, da Big Band, que era para dançar, depois a partir do bebop as pessoas começam a ouvir.